Olá! Você sabia que na Idade Média uma pessoa poderia ser jogada no rio amarrada e se ela se afogasse, significava que era inocente? Parece loucura, mas é a pura verdade. Hoje embarcaremos em uma viagem pelos cantos mais sombrios da história humana e conheceremos 10 maneiras chocantes de provar a inocência. E acredite, depois deste vídeo, você ficará grato por viver no século XXI. E o mais interessante, um desses métodos ainda é usado hoje e completamente legal. Assista até o final para descobrir qual. Spoiler, você definitivamente já se deparou com ele. Vamos começar com um dos métodos mais cruéis e difundidos, o julgamento pelo fogo. Este é todo um grupo de procedimentos sádicos que fará você estremecer. A variante mais popular? A ordália do ferro em brasa. Imagine, em uma forja, aquecem uma barra de ferro incandescente pesando cerca de 1 quilograma. O acusado deve carregá-la com as mãos nuas por 9 passos. 9. Enquanto isso, o sacerdote conta em voz alta cada passo e a multidão observa com a respiração suspensa. Depois disso, as mãos são imediatamente enfaixadas com tecido de linho e seladas com cera contendo o selo do juiz. Após 3 dias, as bandagens são cerimoniosamente removidas na presença de testemunhas. Se as feridas estiverem limpas, sem pus, a pessoa é inocente e liberada com honra. Se a infecção começou, culpada e à espera de punição. Mas eis o interessante. As crônicas descrevem muitos casos em que as pessoas realmente passaram por este teste sem queimaduras graves. Em 1438, uma certa Margarida da Baviera, acusada de roubar utensílios da igreja, carregou ferro incandescente e, após 3 dias, mostrou palmas completamente limpas. Ela foi absolvida e o verdadeiro ladrão foi capturado uma semana depois. Cientistas modernos encontraram uma explicação para isso. Primeiro, o efeito Leidenfrost, quando gotas de água em uma superfície incandescente não evaporam instantaneamente, mas deslizam sobre uma almofada de vapor. Palmas úmidas de suor ou deliberadamente umedecidas poderiam fornecer alguns segundos de proteção. Segundo, o estado alterado de consciência pelo medo e êxtase religioso poderia bloquear sensações de dor. E terceiro, sejamos honestos, às vezes os padres recorriam a truques se estivessem confiantes na inocência de uma pessoa, não esquentavam tanto o ferro. Mas os testes de fogo não terminavam aí. Havia uma versão ainda mais extrema: caminhar sobre relhas de arado incandescentes. 9 relhas de arado em brasa eram enterradas no chão a uma distância de 1 pé uma da outra. O acusado tinha que pisar descalço em cada uma. Na Inglaterra do século XI, a rainha Emma, mãe de Eduardo, o Confessor, submeteu-se a esta ordália para provar que não mantinha um caso amoroso com o bispo de Winchester. As crônicas afirmam que ela caminhou sobre o ferro em brasa e nem sequer sentiu o calor. Agora, imagine esta cena: um tribunal medieval, rostos severos de juízes, e eles lhe entregam um pedaço de pão e queijo. Parece o início de um piquenique, não de um julgamento. Mas este é um teste mortalmente sério, a ordália do bocado consagrado, ou como era popularmente chamado, o julgamento do bocado de Deus. O procedimento era arranjado com incrível solenidade. Primeiro, o acusado jejuava por 3 dias, consumindo apenas pão e água. Então, ele era levado à igreja, onde o padre celebrava uma missa especial. O pão era assado com farinha de cevada, com adição de água benta. O queijo tinha que ser do leite de uma ovelha abençoada na Páscoa. O padre lia encantamentos especiais sobre a comida. Eu te conjuro, pão e queijo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que a garganta do culpado se contraia, e ele não poderá te engolir. Depois disso, o acusado tinha que comer um pedaço do tamanho de um ovo de ganso, sem água, sem parar, de uma só vez. O pano de fundo psicológico é brilhante em sua simplicidade. A boca do culpado seca por medo de exposição. Esta é uma reação natural do corpo ao estresse. As glândulas salivares param de funcionar, a garganta se contrai e torna-se fisicamente impossível engolir o pedaço seco. Mas o inocente, confiante em sua retidão, mantém a calma e salivação normal. Em 1132, o conde da Cornualha foi acusado de conspiração contra o rei. Ele exigiu o teste do bocado consagrado e engasgou-se na segunda mordida. Ele foi executado, mas mais tarde descobriu-se que ele era de fato o líder da conspiração. O próximo método transformou a justiça em um show sangrento: o julgamento por combate. Isto não era apenas uma luta,
Era todo um ritual com regras rígidas. Diferentes países tinham suas próprias peculiaridades. Na França, lutava-se com espadas ou maças. Na Alemanha, preferiam clavas especiais com espinhos. Na Inglaterra, espadas e escudos pequenos redondos. O duelo começava ao nascer do sol e podia continuar até o pôr do sol. Se até então ninguém tivesse vencido, o réu ganhava. Acreditava-se que Deus lhe dera força para aguentar o dia todo. A parte mais interessante começava quando oponentes desiguais tinham que participar do duelo. Uma mulher contra um homem. O homem era colocado em um buraco até a cintura e a mulher recebia uma bolsa de couro com uma pedra pesando 1,5 kg, com a qual ela podia bater bem na cabeça do oponente. Um padre contra um leigo. O padre era proibido de usar armas perfurantes, apenas contundentes, pois a igreja não deveria derramar sangue. Um homem velho ou deficiente poderia contratar um lutador profissional, um campeão. Isso deu origem a toda uma indústria de duelistas contratados. Em 1386, o último duelo judicial oficial na França ocorreu em Paris. Jean de Carrouges acusou Jacques Legris de desonrar sua esposa. O rei Carlos VI assistiu pessoalmente ao duelo. A batalha foi brutal. Ambos os cavaleiros primeiro lutaram com lanças a cavalo, depois com espadas a pé. Finalmente, de Carrouges derrubou seu oponente e o matou com um punhal através de uma brecha em seu visor. Legris manteve sua inocência até seu último suspiro. A propósito, esta história foi recentemente transformada no filme O Último Duelo, Julgamento pela Água, talvez o método mais paradoxal e cruel. O procedimento foi desenvolvido até o menor detalhe. O acusado era despido até suas roupas íntimas para que as roupas não o ajudassem a flutuar. Ele era amarrado de uma maneira especial, em forma de cruz. O polegar da mão direita era amarrado ao dedão do pé esquerdo e vice-versa. Isso resultava na pessoa ser torcida em uma posição antinatural. Uma corda era amarrada ao corpo, com a outra extremidade segura na margem, para puxá-lo para fora se começasse a afundar. Antes da imersão, o padre abençoava a água com uma oração especial. Eu te conjuro, água, em nome daquele que caminhou sobre ti com seus pés, não recebas o culpado em teu abraço, mas rejeita-o como rejeitaste os ímpios no tempo do dilúvio. A lógica era irrefutável. Água benta não aceitaria um pecador. Se uma pessoa afundasse, inocente, a água a aceitou. Se flutuasse, culpada, a água a rejeitou. O pior era que muitas pessoas realmente não afundavam. E não era por feitiçaria. Primeiro, o ar permanecia nos pulmões. É impossível exalar completamente em um estado de pânico. Segundo, roupas de linho criavam bolsas de ar. Terceiro, a própria posição amarrada em cruz aumentava a flutuabilidade. E os inocentes que afundavam nem sempre eram puxados para fora a tempo. Na Inglaterra do século XVII, cerca de 1/3 dos absolvidos pela água morria por afogamento ou pneumonia. Em 1613, Janet Davis foi julgada em Lancashire sob acusações de bruxaria. Ela foi jogada no lago 3 vezes e 3 vezes flutuou. A multidão se alegrou. A bruxa foi exposta. Mas o juiz local, um homem educado, notou que a mulher estava flutuando devido a um inchaço abdominal, um sinal de hidropisia. Ele exigiu um exame médico, que confirmou a doença. Janet foi absolvida, mas morreu 1 mês depois de sua doença. Na Índia Antiga, eles abordavam as ordálias com sofisticação oriental. O teste do veneno era todo um espetáculo. No templo, diante da estátua de uma divindade, colocavam uma tigela com água na qual raízes da planta shitraka, chumbo da Índia, haviam sido embebidas. Em pequenas doses, causa vômito. Em grandes doses, paralisia e parada respiratória. O acusado tinha que beber a tigela de um só gole enquanto pronunciava um juramento de inocência. Mas todo o ponto estava na preparação. 3 dias antes do julgamento, a pessoa era colocada em uma dieta especial, apenas arroz e leite, que criam um filme protetor nas paredes do estômago. Na manhã, antes do julgamento, era-lhe dado um cozimento de sementes de lótus, um antídoto natural, e a concentração de veneno era regulada dependendo de quão certos os sacerdotes estavam da culpa. Se o acusado se comportasse calmamente, respondesse às perguntas sem hesitação, olhasse nos olhos, o veneno era diluído. Se estivesse nervoso,
confuso em seu testemunho. A concentração era aumentada. O antigo tratado Dharma Shastra descreve um caso em que o mercador Haridatta foi acusado de assassinar seu parceiro. Ele concordou com o teste do veneno sem hesitação. Bebeu a tigela e começou a dançar. Descobriu-se que os sacerdotes haviam diluído tanto o veneno que ele agiu como um leve intoxicante. O mercador foi absolvido e o verdadeiro assassino, ao ver isso, confessou o crime ele mesmo. No Japão medieval, o teste da água fervente foi transformado em uma verdadeira cerimônia. Isso era chamado Kugatachi, julgamento divino. Em um santuário shintoísta, instalavam um enorme caldeirão de ferro, sob o qual acendiam um fogo usando madeira sagrada. A água tinha que ferver tão fortemente que o vapor subia até o teto do santuário. 3 pedras eram colocadas no fundo do caldeirão: branca, inocência, preta, culpa e cinza. O caso requer investigação adicional. Mas antes do próprio teste, o acusado passava por um complexo ritual de purificação, que poderia durar de 3 horas a 3 dias. Incluía abluções em 7 fontes, leitura de sutras, meditação diante de um altar. Durante todo esse tempo, os sacerdotes observavam cuidadosamente a pessoa. Suas mãos tremiam, sua respiração vacilava, sua testa suava, cada detalhe lhe importava. Se os sacerdotes concluíssem que a pessoa era inocente, a engenhosidade japonesa entrava em jogo. Uma decocção de raiz de cálamo era secretamente adicionada ao caldeirão. Ela cria uma fina película protetora na superfície da pele. A temperatura da água era reduzida adicionando água fria através de um tubo oculto. E o mais importante, o acusado recebia uma decoção de ervas especiais para beber que bloqueava os receptores de dor por vários minutos. As crônicas do Santuário de Ise registram um caso incrível. Em 1243, o samurai Minamoto Yoshitsune foi acusado de roubar uma relíquia sagrada, uma espada supostamente pertencente ao primeiro imperador. Yoshitsune não apenas recuperou a pedra da água fervente, ele manteve sua mão no caldeirão por tanto tempo que os próprios sacerdotes pediram-lhe para parar a ordalha. Quando examinaram sua mão, não havia uma única queimadura nela. A espada foi encontrada mais tarde. Havia sido escondida por um servo invejoso. O teste da cruz parece enganosamente simples, mas era uma verdadeira tortura. Na igreja diante do altar, desenhavam 2 cruzes à distância de braços esticados uma da outra. O acusador e o acusado ficavam nesses lugares, de frente para o altar, e estendiam seus braços para os lados, representando a crucificação. O padre começava a ler uma missa, que era especialmente longa para tais casos. Incluía a leitura dos 4 evangelhos em sequência. A primeira meia hora parece tolerável. Após 1 hora, uma sensação de queimação começa nos ombros. Após 2 horas, a dor se torna insuportável. O ácido lático se acumula nos músculos, causando espasmos. Os braços começam a tremer. Os dedos ficam dormentes, mas abaixar os braços significa admitir sua culpa. Algumas pessoas perdiam a consciência em pé, seus braços permanecendo erguidos devido a espasmo muscular. Em Regensburg, em 1151, ocorreu um caso lendário. 2 mercadores, Conrado e Henrique, disputavam o direito a um local comercial. Eles permaneceram com os braços levantados desde o amanhecer até as vésperas, quase 12 horas. Ambos desabaram simultaneamente. O bispo que observava o julgamento decidiu que Deus estava indicando a necessidade de um compromisso. O local comercial foi dividido ao meio, e a história entrou nas crônicas da cidade como um milagre de vontade férrea. Em algumas tribos africanas, eles ainda praticam o teste do galo vermelho, embora seja oficialmente proibido. O ritual ocorre ao amanhecer. Acredita-se que neste momento a fronteira entre os mundos é mais fina. O acusado recebe uma decocção de casca da árvore muavi, uma poderosa toxina vegetal que causa vômito, alucinações e paralisia temporária. Então começa a ação teatral. Um xamã com máscara de espírito juiz dança ao redor do acusado, gritando seus pecados, reais e imaginários. No momento culminante, trazem um galo vermelho, necessariamente jovem, não mais velho que 1 ano. A ave é cortada com um movimento e o sangue espirra no chão. Se o veneno funcionou e a pessoa vomita ao ver o sangue, ela está purificada e inocente. Se não, ela enfrenta uma morte agonizante por envenenamento.
Mas os xamãs locais são psicólogos sutis e excelentes químicos. Eles estudam o acusado com antecedência, questionam vizinhos, observam comportamento. A dose de veneno é calculada individualmente, levando em conta peso, idade, condição de saúde. Aos inocentes é dado apenas o suficiente para induzir vômito. Aos culpados, uma dose letal. Em essência, o veredicto é feito mesmo antes do início do julgamento, e o ritual em si é apenas um espetáculo para os membros da tribo. O antropólogo James Fraser, no início do século XX, observou pessoalmente tal julgamento no Congo. Um jovem foi acusado de roubar gado. O xamã lhe deu veneno, mas o jovem não só não morreu, como nem sequer sentiu náuseas. Descobriu-se que o xamã estava confiante em sua inocência e lhe deu uma infusão de ervas inofensivas em vez de veneno. O verdadeiro ladrão, ao ver este milagre, confessou o roubo ele mesmo. O teste das lágrimas. Talvez o método psicologicamente mais sofisticado. Em uma igreja, diante de um ícone milagroso ou crucifixo, colocavam o acusado. Ele tinha que rezar até chorar, lágrimas sinceras de arrependimento e volta para Deus. Mas há uma nuance. Era preciso chorar corretamente. As lágrimas tinham que fluir de ambos os olhos simultaneamente, sem soluços ou lamentações, silenciosa e humildemente. A igreja era fria. Era preciso ajoelhar-se no chão de pedra. Alguns rezavam por dias. Padres se revezavam lendo salmos e orações. Ao acusado não era permitido comer, apenas beber água uma vez a cada 3 horas. Ele não podia esfregar os olhos, inclinar a cabeça ou cobrir o rosto com as mãos. Testemunhas monitoravam cada movimento. Em Praga, em 1421, uma jovem chamada Aneska foi acusada de envenenar seu marido. Ela permaneceu na Catedral de São Vito por 4 dias e 4 noites. Na quinta manhã, quando os primeiros raios de sol, através dos vitrais, caíram sobre seu rosto, lágrimas começaram a fluir de seus olhos. Mas a alegria foi prematura. Um dos juízes notou que as lágrimas fluíam apenas do olho esquerdo. O direito permanecia seco. Isso foi considerado um sinal de falsidade. Somente um ano depois, quando capturaram o verdadeiro assassino, o irmão do marido, descobriu-se que Aneska tinha um canal lacrimal danificado no olho direito desde o nascimento. E, finalmente, chegamos ao 10º método, o único que sobreviveu até os nossos dias, o polígrafo, ou detector de mentiras. Sua história começou na antiga China. O suspeito recebia um punhado de arroz seco para colocar na boca. Se após o interrogatório o arroz permanecesse seco, a pessoa estava mentindo. O princípio é o mesmo do teste do bocado consagrado. O estresse causa boca seca. Em 1895, o criminologista italiano Cesare Lombroso começou a medir a pressão e o pulso dos suspeitos durante o interrogatório. Em 1921, o americano John Larson criou o primeiro polígrafo real, que registrava simultaneamente pressão, pulso e respiração. Polígrafos modernos medem até 7 parâmetros: ritmo cardíaco, pressão, frequência respiratória, resistência elétrica da pele, temperatura, movimento dos olhos e até microvibrações da voz. Mas eis o paradoxo: a precisão do polígrafo varia de 60% a 90%, dependendo da qualificação do operador e da condição do sujeito. Mentirosos patológicos e psicopatas enganam facilmente o detector. Eles simplesmente não têm reação fisiológica à mentira. E pessoas honestas, mas nervosas, podem mostrar sinais de mentira apenas por estarem ansiosas com o próprio procedimento. Resulta que estamos usando um método não muito mais confiável que o teste medieval da água. Em 2003, nos Epompelua, ocorreu um caso demonstrativo. Gary Ridgway, um assassino em série conhecido como o assassino do Rio Verde, passou com sucesso no teste do polígrafo 2 vezes. Os operadores concluíram que ele estava dizendo a verdade quando negava seu envolvimento nos assassinatos. Apenas a análise de DNA, 20 anos depois, provou sua culpa no assassinato de 48 mulheres. E quantas pessoas inocentes o polígrafo declarou mentirosas? Bem, amigos, nossa jornada pelas páginas sombrias da história da justiça chegou ao fim. Vimos 10 maneiras pelas quais nossos ancestrais tentaram distinguir a verdade da mentira, do ferro em brasa ao polígrafo moderno. E você sabe o que é mais triste? Em 1000 anos, ainda não aprendemos a determinar infalivelmente quem é culpado e quem não é. Apenas substituímos a água fervente por fios e as orações por perguntas do operador. Cada um desses métodos é baseado em um princípio:
a crença de que o corpo revelará a verdade. As pessoas medievais acreditavam que Deus protegeria o inocente de queimaduras. Nós acreditamos que uma máquina pegará uma mentira por um pulso acelerado. Mas a psique humana é mais complexa do que qualquer teste. O medo pode fazer o inocente parecer culpado, enquanto a compostura pode ajudar um criminoso a evitar a punição. Então, qual desses métodos pareceu o mais selvagem para você? O teste do fogo, onde as pessoas eram forçadas a agarrar ferro incandescente? Ou talvez o teste da água com sua lógica pervertida? Se você se afogou, era inocente? Escreva nos comentários qual método te chocou mais e nos diga. Você concordaria em fazer um teste de polígrafo, sabendo que sua precisão está longe de ser perfeita? Se você assistiu a este vídeo até o final, você é um verdadeiro pesquisador de história. Dê um like se aprendeu algo novo. E tenho certeza que sim, pois poucos ouviram falar sobre o teste do galo vermelho. Inscreva-se no canal e certifique-se de tocar o sino. Temos muitas mais histórias incríveis do passado. E compartilhe este vídeo com amigos. Deixe que eles também saibam como temos sorte de viver em uma era em que o pior que te ameaça por mentir é um olhar de desaprovação. No próximo vídeo, contaremos sobre coisas que apenas 100 anos atrás eram consideradas um sinal de alto status, mas hoje podem te trazer sérios problemas legais. Direi apenas uma coisa. Falaremos sobre moda, medicina e entretenimento, que hoje parecem completa loucura. Não perca, será ainda mais chocante do que hoje. Lembre-se, a verdade sempre encontrará seu caminho para a luz. Às vezes, através de testes de fogo e água, às vezes, através de fios de polígrafo, mas mais frequentemente, através do tempo, que coloca tudo em seu devido lugar. Cuide-se e tente manter-se longe de quaisquer testes, tanto medievais quanto modernos.